Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição, às cartas do Apocalipse, as cartas das igrejas da Ásia Menor. Estamos hoje chegando na quarta carta, à igreja em Tiatira. Igreja esta, meus amados irmãos, a qual o Senhor Jesus ele faz um chamado ao compromisso, um chamado ao compromisso com Ele, com o Senhor. E essa carta, meus amados, ela tem para nós uma lição preciosa, assim como todas as outras. Ela nos traz uma lição atual, ou lições atuais. Quando nós avaliamos e observamos as coisas que Jesus fala para esta igreja, nós poderíamos dizer, meus amados, que até parece que Jesus escreveu essa carta hoje para nós. Como dizia um certo teólogo importante na história da igreja, a Bíblia é tão atual quanto o jornal que vai ser publicado amanhã, trazendo as mensagens ou as notícias de hoje. É tanto que essa mensagem, a mensagem dessa carta, ela não ficou restrita ao primeiro século, ela não ficou restrita ao passado, à igreja de Tiatira, mas ela fala para nós. E, amados irmãos, essa carta é enviada a uma igreja que está numa cidade que não tem a mesma importância das demais que nós já vimos. Os irmãos observam e devem estar lembrados que nós falamos da importância de Éfeso, da importância de Esmirna, da importância de Pérgamo, que eram cidades consideradas grandes cidades para os padrões da época, cidades importantes, cidades ricas. Tiatira era uma cidade menos importante do que essas. Mas a sua mensagem não é menos importante. É tanto que essa carta é a carta mais extensa de todas elas. Nós observamos que essa carta é bem grande e quando nós olhamos a gente até sente uma certa curiosidade, porque ela em sua extensão ela destoa das demais, as outras são menores. E essa carta é maior, ela é mais extensa. Porém, meus amados irmãos, é porque ela nos traz uma mensagem importantíssima. Embora a cidade e a igreja aparentemente não tenha a mesma força e o mesmo poder, a mesma riqueza de outras igrejas, mas é uma mensagem que fala para nós. Tiatira era um centro comercial importante de sua época. Não era um centro tão importante no que diz respeito à política, ao poder político daquela cidade, mas era um centro comercial importante porque ela estava situada numa rota comercial muito importante daquela época. E isso torna qualquer cidade um centro, um ponto estratégico. Era a realidade de Tiatira. Havia ali um comércio muito importante de tecido, de lã, de couro, de linho, e vendedores de púrpura. Os irmãos devem lembrar de Lídia, a vendedora de púrpura. O livro de Atos, no capítulo 16, versículo 14, nos diz que Lídia era da cidade de Tiatira. Observe, aquela era uma cidade que tinha a sua importância no mundo comercial. Os estudiosos nos dizem que havia naquela cidade vários centros, várias associações comerciais que serviam como um ponto de apoio, um ponto de ajuda para os comerciantes locais, sendo que esses pontos, essas associações comerciais,
elas estavam também misturadas com a religiosidade da época. E como os irmãos já perceberam, e como é natural nas outras igrejas, nesse aspecto Tiatira não era diferente. Aquelas cidades, elas adoravam deuses pagãos, elas adoravam ídolos falsos, deuses falsos, elas prestavam culto a deuses falsos. Aquela cidade também possuía templos dedicados a deuses falsos, deuses pagãos, e também praticava-se ali cultos idólatras e com práticas de prostituição dentro dos próprios templos dedicados aos deuses pagãos. E essas associações estavam diretamente ligadas a essa religiosidade da época. Portanto, meus amados irmãos, para que a pessoa fosse bem-sucedida financeiramente naquela cidade, ela precisava estar ligada a essas associações comerciais, que por sua vez estavam ligadas à adoração de deuses pagãos, ao culto a ídolos, ao culto idólatra e ao culto de prostituição. É tanto que Jesus, na carta, ele alerta para o perigo e para o erro de comer comidas sacrificadas a ídolos e da influência de Jezabel. Aqui nós vamos encontrar essa mulher, e nós conhecemos muito bem essa figura, essa personagem lá do Antigo Testamento, aquela mulher que foi a responsável por levar ou conduzir o reino de Israel através da influência que ela exercia sobre o seu marido Acabe, e juntamente com Acabe, Jezabel levou aquela nação a uma idolatria profunda. E Jesus aqui, no sentido simbólico, ele aponta para o ensino dessa profetisa chamada Jezabel, uma mulher, e diz aqui que ela não somente ensina, mas ela também seduz os servos, os crentes daquela igreja, a praticarem prostituição e a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Observe, meus irmãos, os cristãos estavam correndo um sério risco, um sério perigo. Nós não vamos encontrar aqui a ideia de perseguição, como nós vimos nas cartas anteriores. Aqueles crentes das outras cidades, eles enfrentavam perseguição, tribulação, morte. Em Tiatira isso não acontecia. As pessoas de Tiatira não estavam preocupadas em perseguir os crentes. As pessoas em Tiatira estavam preocupadas em ganhar dinheiro, em lucrar no comércio, em vender seu material, seus tecidos, seu couro, sua lã, seu linho, sua púrpura. As pessoas estavam preocupadas em ganhar dinheiro e lucrar, e isso estava associado a um culto pagão e idólatra e promíscuo, à prostituição. Tudo isso envolvia o contexto daquela igreja, e Jesus então alerta aquela igreja para o risco que ela estava correndo. Observe, meus amados irmãos, numa circunstância como essa, em tais circunstâncias, o que deveria fazer aquela igreja, o que devem fazer os cristãos, e que lições nós tiramos para nós hoje? Será que nós também sofremos essa influência? Será que nós também corremos perigo semelhante ao perigo daqueles irmãos, daqueles crentes lá em Tiatira? Como os cristãos deveriam se comportar? Os cristãos deveriam manter a sua consciência pura ou entrar no esquema da época para não perder dinheiro? Os cristãos deveriam se manter fiéis ou se curvarem àquela
realidade, tornando-se membros daquelas associações comerciais e sendo necessário para eles participarem de cultos a ídolos. Observe, meus irmãos, a dificuldade, né, numa linguagem que todos nós conhecemos aqui. A gente pode dizer assim: imagine a sinuca de bico que eles se encontravam. Como diz o ditado, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por um lado, eles não deveriam se associar ao sistema do mundo. Mas por outro lado, eles não prosperariam, eles não iriam ter o lucro, eles não iriam ganhar dinheiro, eles não iriam obter lucro financeiro, não iriam ficar ricos. Olha a dificuldade. Observe, meus amados irmãos, se os crentes daquela igreja permanecessem envolvidos em tudo isso, eles estariam negando Jesus. É dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. E deixa eu lhe perguntar uma coisa: nós também não estamos numa cultura parecida? Será que nós também não temos que lutar todo dia e todo momento para não negarmos o Senhor Jesus com a nossa prática, com a nossa vida, com os nossos negócios, com as coisas que nós fazemos, com aquilo que nós praticamos? Quantas vezes nós nos deparamos numa situação parecida, numa situação como essa, em que nós precisamos nos posicionar e ter uma atitude firme entre permanecer fiéis a Jesus ou colocar em risco o nosso emprego, o nosso negócio, a nossa empresa, a nossa prosperidade, o êxito na nossa vida profissional. Muitas vezes nós nos encontramos assim, meus irmãos, até porque no país em que nós vivemos, na realidade em que nós vivemos, como é que o Brasil é conhecido? O Brasil é o país do jeitinho. Como é que chama? É o jeitinho o quê? O jeitinho brasileiro. O que é que significa o jeitinho brasileiro? Não é? A falcatrua, o desvio, a sonegação, o engano, a mentira, a falsidade. É o jeitinho brasileiro. E observe, meus irmãos, que nós precisamos lutar e estar atentos para não sermos engolidos por esse sistema que Jesus estava alertando os irmãos daquela igreja para que eles não se deixassem levar por esse ensino, por esse sistema, pelo clima que se criava e que, pelo que nós podemos ler aqui na carta, estava envolvendo aquela igreja. Ao que nós podemos entender aqui, irmãos, aquela igreja era uma igreja forte, uma igreja crescente. Era uma igreja boa, aparentemente boa. Observe, meus irmãos, o que é que Jesus diz no versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que elas são mais numerosas do que as primeiras. Aparentemente, aquela igreja era uma igreja que crescia. As obras elas eram maiores, elas eram crescentes, eram mais numerosas. E aquela igreja, ela tinha obras, ela tinha amor, ela tinha fé, ela tinha serviço, ela tinha perseverança. Observe, irmãos, qualidades importantes. Será que qualquer igreja hoje pode afirmar que tem todas essas qualidades? Será que nós, igreja de Cupira, podemos dizer que temos todas essas qualidades? Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, vamos refletir. Mas observe, aquela igreja, mesmo com todas essas qualidades, ela corre um sério risco, ela corre perigo, e Jesus então alerta aquela igreja e faz a ela um chamado para um compromisso sério com Ele.
um compromisso com o Senhor. Meus amados irmãos, o que nós precisamos nos nossos dias é atentar para o fato de que nós necessitamos com urgência firmar a cada dia um compromisso sério com Cristo, um compromisso sério com o Senhor. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que nos envolve com muita facilidade. Com muita facilidade nós nos encontramos envolvidos nas coisas que nos afastam de Deus, que nos distanciam de Deus, que nos levam para longe dEle. E Jesus está chamando a sua igreja para ter um compromisso sério com Ele. Observe, meus irmãos, nós queremos tocar em alguns pontos aqui que nos ajudam a ter essa compreensão e que nos alertam, que devem nos servir de alerta, para que nós possamos firmar cada dia mais um compromisso sério com Cristo. O meu desejo, o meu anseio é que nós possamos sair daqui nessa noite com essa consciência de ter um compromisso real com Cristo, firme, sério, de não nos curvarmos ao sistema do mundo, mas de sermos fiéis ao Senhor Jesus. Observe, meus amados, Jesus é aquele que conhece a igreja. E é interessante que essa frase, essa expressão, ela se repete em todas as cartas. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o lugar em que tu habitas, eu conheço as tuas obras. Observe que Jesus repete isso em cada uma delas. E nós já falamos aqui, já afirmamos algumas vezes, Jesus nos conhece. Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece você. Ele conhece não apenas o rebanho como um todo, não de uma forma apenas geral, mas Ele conhece de uma forma individual cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que nos escutam, que nos assistem. Jesus conhece você e Ele conhece a igreja, Ele sabe quem é a igreja. Apocalipse nos diz que Ele não apenas está no meio da igreja, Ele anda no meio da igreja e Ele conhece as obras da igreja. Ele conhece quando a igreja sofre tribulação, como Ele diz lá na igreja de Esmirna, na carta para a igreja de Esmirna, Ele diz: eu conheço a tua tribulação. Ele conhece o lugar onde a igreja está, como Ele diz à igreja de Pérgamo: eu conheço o lugar em que habitas. Ele sabe onde nós estamos, o que nós fazemos e por onde nós passamos. Os seus olhos estão em todos os lugares. Na carta aqui à igreja de Tiatira, ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, a tua perseverança. Mas observe, meus amados, no versículo 18, nos diz que Jesus tem os olhos como chama de fogo. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus tem os olhos como chama de fogo. O que significa isso? Significa, meus amados, que Ele vê tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele está em todo lugar, nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece as nossas obras porque Ele vê, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe das nossas intenções. Ele se apresenta assim, meus amados irmãos, porque observe, muitas práticas pecaminosas estavam sendo toleradas por aquela igreja. É o que ele diz no versículo 20: eu tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel. E ele vai desenvolver o tema, o que ele quer dizer para aquela igreja na sua reprovação, na sua repreensão. Jesus estava chamando a sua igreja a atenção, e ele aqui, meus amados irmãos, ele dá uma chacoalhada na igreja. De vez em quando isso é necessário, de vez em quando a gente precisa fazer isso, dar uma chacoalhada em nós mesmos, fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, olhar para dentro de nós e tentar enxergar, tentar entender aonde é que nós estamos pisando, onde nós estamos passando, o que nós estamos fazendo.
Nós precisamos, irmãos, fazer sempre essa análise, essa autoanálise. Olhar para dentro de nós e dizer, como diz o salmista: Senhor, sonda-me, prova-me, olha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos, meus amados, fazer isso. Aquela igreja era uma igreja boa, uma igreja operosa, uma igreja que tinha perseverança, que tinha serviço, que tinha obras, que tinha amor. Mas ela estava falhando. Ela possuía a maior das virtudes, o amor, que por sinal faltava em Éfeso. Éfeso havia esquecido o primeiro amor. Tiatira tinha amor. Ela era uma igreja marcada por fé, por confiança, perseverança, por firmeza. Porém, meus amados, era uma igreja que estava correndo um sério perigo, porque estava abrindo as portas para o erro, para o falso ensino, para a heresia. E Jesus então tem uma palavra de reprovação para aquela igreja. Ele diz assim: tu estás tolerando o erro, o falso ensino dessa profetisa, essa mulher Jezabel, que se declara a si mesma profetisa. Ela não somente ensina, mas seduz os meus servos. Observe, meus irmãos, que ela estava seduzindo os crentes da igreja. Esse falso ensino estava seduzindo os crentes da igreja. Eu não entendo aqui que essa mulher profetisa Jezabel seja uma pessoa realmente com esse nome, mas que Jesus está se referindo ao ensino falso, ao ensino errado, a igreja que estava entrando no sistema do mundo, e Jesus então personifica esse sistema e diz, olha, chama ele de Jezabel. Por quê? Porque Jezabel era um personagem muito conhecido, era uma figura muito conhecida lá do Antigo Testamento, pelas maldades que ela praticou e por tudo aquilo, todo o mal que ela causou no meio do povo. Jesus então, ele personifica aquela prática da igreja, dando a ela esse nome de Jezabel. Observe, meus amados, que Jesus reprova o falso ensino no meio da sua igreja. Ele não deixa, ele não quer que a sua igreja continue envolvida e continue se envolvendo no ensinamento falso. Irmãos, nós estamos cansados de saber e de recitar aquele texto, aquele versículo que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus continua dizendo: porque tu, sacerdote, rejeitaste o ensinamento, eu também te rejeitarei, a ti e a teus filhos. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos, porque é muito sutil. O falso ensino, ele vem de uma forma muito sutil. Observe que nós estamos aqui tratando de uma igreja que tem virtudes, uma igreja que estava crescendo. E observe, meus irmãos, Satanás, ele tem as suas estratégias. Ele vai tentar a igreja de uma forma, se ele perceber que não consegue, ele tenta de outra. Como foi que ele fez com Jesus? Ele tentou Jesus de várias maneiras. Ele apelou para a fome. Jesus estava em jejum, 40 dias e 40 noites, Satanás apelou para a fome. Não conseguiu. Ele apelou para a segurança de Jesus, não conseguiu. Apelou para o ego de Jesus, não conseguiu. Observe, Satanás, ele muda de estratégia de acordo com a situação. É tanto que aquela igreja, como era uma igreja perseverante, Satanás sabia, ele percebia que não adiantava perseguir aquela igreja. Era uma igreja corajosa, que tinha perseverança, que tinha serviço, que tinha amor, que tinha fé, uma igreja que era firme na fé. O que é que ele faz? Ele então
procura corromper a igreja de dentro para fora. Aquele ensino sorrateiro entrou na igreja e estava seduzindo os crentes, os servos de Jesus. E ele então tenta destruir de dentro para fora. E essa não é a primeira vez que ele tentou fazer isso, irmãos. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a igreja começa sendo perseguida. Houve uma perseguição intensa. Mas a igreja se manteve firme, se manteve fiel. Satanás então mudou de estratégia. Ele tentou destruir a igreja através do engano. Ananias e Safira tentam ali enganar, ludibriar os apóstolos. Ele tentou destruir a igreja nos seus primeiros movimentos de várias formas. Pela distração, quando ele chega para os discípulos aquele problema, aquela dificuldade, quando eles dizem, olha, as mulheres, as viúvas dos helenistas estão reclamando porque não estão sendo atendidas. Os apóstolos então, entre si, eles conversaram, decidiram e disseram, olha, não nos convém abandonar o ministério da palavra e da oração para servir às mesas. Mas observe, meus irmãos, o tempo inteiro Satanás está procurando destruir a igreja. E ele muda de estratégia. Ele muda de acordo com a situação. E ele sempre vai procurar, meus irmãos, destruir a igreja de Cristo. E aqui ele tenta fazer isso, utilizando o falso ensino. Mas observe, Jesus denunciou esse ensino falso. A proposta de Jezabel, a proposta desse falso ensino era oferecer um conchavo entre a igreja e o mundo. Olha, vocês participam do culto idólatra, vocês participam da adoração dos ídolos, vocês comem das comidas sacrificadas a ídolos e não tem problema nenhum, não tem nada a ver, está todo mundo fazendo, não é assim que as pessoas dizem hoje? Observe, irmãos, eu acho que alguns dos irmãos já devem ter passado pela experiência de pegar uma filmagem antiga da igreja, de um culto, de igrejas, e você fica olhando como as coisas eram diferentes, como as pessoas se vestiam diferentes, como as pessoas se portavam diferente. O jeito era outro. E a gente fica olhando e a gente até às vezes acha engraçado, a gente às vezes ri, né, de algumas cenas que a gente ri muitas vezes com nós mesmos. E a gente olha e o tempo, a cada momento o tempo vai passando e as coisas vão mudando, elas vão se transformando e elas vão modificando. E, irmãos, de uma certa forma, é inevitável essa mudança, porque o mundo muda. Houve um tempo que ninguém tinha Bíblia, hoje todo mundo tem. Houve um tempo que a Bíblia só existia nos rolos, hoje nós temos assim. As coisas vão mudando. Houve um tempo que não havia luz elétrica, o culto, a maioria das igrejas realizava os cultos de dia, porque não tinha luz elétrica, e quando realizava o culto à noite, era na luz de lamparina. Houve um tempo que não tinha o serviço de som que nós temos hoje. Até pouco tempo atrás, não era possível você ficar em casa, ou você estar em casa e mesmo assim está acompanhando o culto. Observe que muitas coisas vão mudando e nós vamos, de uma certa forma, sendo conduzidos. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos para que, misturado com essa mudança natural da humanidade, nós não estejamos enveredando por caminhos errados.
Para que junto com essas mudanças que são naturais na nossa vida, porque na minha casa, na sua casa, as coisas mudam. Os utensílios de casa mudam, os móveis da casa mudam, os costumes da casa também vão mudando com o passar do tempo, de acordo com a realidade. Você pode observar, você não está educando seus filhos da mesma forma que você foi educado. Por quê? O tempo é outro, as realidades são outras, as dificuldades hoje são diferentes, os desafios são diferentes. Você só conseguiria educar os seus filhos da mesma maneira que você foi educado, se você pudesse entrar na máquina do tempo e voltar para o tempo que você era criança. Mas nesse tempo de hoje, você não vai conseguir fazer do mesmo jeito, com as mesmas realidades do seu tempo. Agora, meus amados irmãos, nós não podemos perder a essência, nós não podemos perder os nossos princípios. O nosso Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. O nosso Deus é o de ontem, é o de hoje e é o mesmo eternamente. Não podemos abrir mão dos nossos princípios, daquilo que de fato nos torna cristãos verdadeiros, daquilo que nos distingue, meus irmãos, do mundo. Nós precisamos estar atentos porque, irmãos, a igreja sempre foi diferente do mundo. A igreja sempre foi diferente. Ela sempre teve algo que a distingue, que a diferencia. Não é possível, meus irmãos, uma igreja que se parece com o mundo, que pratica as mesmas obras do mundo, que faz tudo aquilo que o mundo faz do mesmo jeito. Essa igreja não vai influenciar o mundo. Não vai. Nós precisamos estar atentos, porque nós não somos do mundo. O que é que Jesus diz na oração sacerdotal? Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E mesmo assim Jesus diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Essa é a nossa oração, meus amados. Nós não podemos nos curvar, nos conformar com este século. Observe, meus irmãos, o problema lá em Tiatira era porque a proposta do ensino falso que estava entrando na igreja era como muitos querem fazer hoje. Hoje muitos estão tentando oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo mais palatável, mais atraente, sem regras, sem imposições, sem normas, sem proibições. O que muitos têm pregado hoje é que, olha, nós somos livres. Nós somos livres para fazer o que a gente bem entender, para fazer o que a gente quiser. Muitos não querem estar debaixo de autoridade. Cada dia mais cresce um movimento que foi chamado de desigrejados, que são aquelas pessoas que não suportam estar vinculadas a uma igreja local, não aceitam liderança, não aceitam ouvir ensinamentos e obedecer padrões, obedecer regras e normas. Portanto, essas pessoas botaram na cabeça o seguinte: a igreja sou eu. Isso tem um lado de verdade. A igreja somos nós, eu e você. Mas você sozinho é apenas um membro do corpo. Como certa vez eu ouvi e achei bem interessante a colocação. Você sozinho, meu irmão, você é só um tijolo. O edifício completo, a igreja, é quando está todo mundo junto. É quando você faz parte desse edifício. Porque você sozinho, você é só uma pequena parte do todo.
Você sozinho não pode representar o todo. Observe, meus irmãos, Jesus está alertando quanto a este erro. Nós não podemos modificar o Evangelho, não podemos facilitar o Evangelho. Esse Evangelho que tem sido pregado hoje, modificado, adaptado para a realidade e os padrões do mundo. Não, meus irmãos. O que nós temos visto hoje em muitos lugares é um cristianismo que não se parece com aquele que Jesus ensinou. Um cristianismo que não chama, um cristianismo que não cobra, um cristianismo que não aponta para o erro, para o pecado. Muitos não suportam mais ter o seu pecado confrontado. Muitos não suportam mais ouvir alguém dizer e apontar para o seu próprio erro, para o seu próprio pecado. Muitos não suportam mais a palavra de Deus apontar para o seu próprio pecado. E nós estamos vivendo aqueles dias que foram profetizados, que está na Escritura, que muitos vão sentir como que um comichão nos ouvidos, ao ouvir o seu pecado sendo denunciado. Mas Jesus aqui está denunciando o pecado daquela igreja. Agora, meus amados, observe. Jesus denuncia o pecado, mas ele oferece uma oportunidade de arrependimento. Versículo 21, ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Observe, meus amados, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele confronta a igreja com misericórdia. Deus é paciente, meus amados, ele é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio. A Escritura nos diz isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Ele chama todos ao arrependimento. Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia, meu amado, é um tempo de graça. Cada hora, cada momento, cada dia é uma oportunidade que Deus está lhe concedendo, que Deus está lhe dando. As portas da graça continuam abertas, os braços de Deus continuam estendidos para receber todos aqueles que se voltam para Ele e que aceitam esse chamado dEle, convidando para a salvação. Ele oferece uma oportunidade para o pecador. Antes de tratar a igreja com juízo, Jesus confronta. Agora observe, meus amados. Jesus confronta a igreja com disciplina. Ele chama, mas quando a gente não volta, muitas vezes ele nos disciplina. E a Escritura nos diz que aquele que está sem receber disciplina é porque provavelmente não é filho. Se estás sem disciplina do Senhor, não és filho. O Senhor disciplina ao filho a quem ama. Observe o que diz o versículo 22. Eis que prostro de cama, que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Observe, irmãos, a palavra de Jesus aqui é muito dura, é muito direta. Eu vou prostrar, eu vou matar, eu vou disciplinar aqueles que não se arrependerem das suas obras, dos seus pecados. Eu vou disciplinar, eu vou matar. Observe, meus irmãos, Jesus não fica, como a gente costuma dizer, né? Jesus não fica alisando. Jesus não fica passando a mão na cabeça e dizendo: tá bom, meu filho, é assim mesmo. Não, meus irmãos, Jesus é direto. Ele
confronta o pecador, ele aponta para o pecado e ele diz: olha, você tem uma oportunidade, está aí diante de você, você tem tempo. E ele diz aqui: dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quis. Ela não quer se arrepender, e se ela não quer se arrepender, eu virei com punição, eu virei com o castigo. Cuidado, meu amado, cuidado. Como nós falamos quarta-feira, por coincidência o assunto de quarta-feira coincidiu com hoje, não é? Deus, Ele concede uma oportunidade, mas se negligenciarmos essa porta da oportunidade, ela pode ser fechada. Nós não sabemos qual é o tempo de Deus. Nós não sabemos até onde vai o limite que Deus estipulou para cada um. Para cada um, Deus tem um tempo. Ele trata com cada um de uma forma específica. E Ele concede a cada um a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de se voltar para Ele. Mas nós não sabemos até quando Ele vai conceder esse tempo. Ele oferece essa oportunidade, mas Ele faz um alerta. Se não se arrepender, eu virei e vou castigar. Agora observe, meus amados, para a sua igreja, Jesus encoraja. Porque será que é possível se manter firme diante de tudo isso? Veja o que diz o verso 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra coisa, outro cargo não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Jesus, Ele encoraja, Ele chama a sua igreja à responsabilidade, Ele chama a sua igreja a um compromisso sério com Ele. Pelo que nós lemos aqui, havia no meio da igreja aqueles que não toleravam esse ensino e essa prática imoral dessa profetisa Jezabel. E Jesus então chama esses: olha, vocês conservem o que vocês têm. Vocês que não se aprofundaram, que não conheceram as coisas profundas de Satanás. Cristo diz que esses de fato são livres, são vencedores. Outra carga não jogareis sobre vós, tão somente conservai o que tendes. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, está lá em João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Ele nos diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Observe, meus amados, Jesus nos ensina que o seu jugo é suave. Jesus nos ensina que o seu fardo é leve. Ele nos manda, meus amados irmãos, deixar o fardo do pecado. Ele nos manda abandonar o peso do pecado. Eu sempre lembro, quando eu penso sobre esse assunto, quando eu leio esses textos, esses versos, e quando eu lembro deles, me vem à mente a história do peregrino. O peregrino sai da cidade da destruição rumo a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. E em um determinado ponto, até um determinado ponto da sua jornada, o que é que ele tem? O fardo nas costas. Ele vai ali caminhando com aquele fardo. E aquele fardo muitas vezes dificulta a vida dele, atrapalha a sua vida. Mas chega um determinado ponto da sua caminhada que o que é que acontece? Aquele fardo é solto
de suas costas, dos seus ombros, é desprendido, e ele então se torna livre para continuar a sua jornada. É isso, meus amados irmãos, os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos pesados. Ser crente, meus amados irmãos, ser um servo de Deus, é ser verdadeiramente livre. Jesus disse que o seu fardo é suave, o seu jugo é suave, é leve. E nós muitas vezes estamos querendo fazer como aquelas pessoas que são descritas no Salmo de número 2. O Salmo de número 2 diz uma coisa bem interessante. Observe, livro dos Salmos, Salmo de número 2. Veja o que diz. Salmo 2, a partir do primeiro versículo, diz: Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí eles estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quem são esses que fazem isso? Os ímpios, os reis da terra, os gentios, os homens maus. O que é que eles dizem? Rompamos os seus laços. Laços de quem? De Deus. Eles não querem estar ligados a Deus. Eles acham que os laços de Deus, eles são algemas, eles são pesados, eles são penosos. Mas observe, meus amados irmãos, para o verdadeiro servo de Deus, para o verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, para o verdadeiro salvo em Cristo, os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus não são pesados, não são um fardo. Não pense, meu amado, que Deus está colocando fardos pesados sobre você. O que Ele espera de cada um de nós é que nós abandonemos, sim, o fardo pesado do pecado. Esse sim, ele aprisiona, ele prende e traz sofrimento sobre o homem. Mas nós precisamos entender, meus amados, que nós já temos tudo em Cristo. Tudo o que nós precisamos, nós temos em Cristo para uma vida plena. Veja o que ele diz: conserva o que tendes até que eu venha. Ele não mandou a gente procurar mais, ele não mandou a gente ir atrás de novas revelações, de novas verdades, de coisas diferentes, de coisas novas. Não, ele diz assim: conserva o que tendes. Um dos grandes enganos de Satanás, meus amados, é querer induzir os crentes a pensar que precisam de novidades, de coisas diferentes, de experiências profundas, de verdades novas. Meus amados, a verdade de Deus já é suficiente, não precisamos de novas revelações, nós só precisamos conservar aquilo que nós já temos. É isso que nós precisamos, é isso que Ele nos diz para fazer. E terminando, meus amados irmãos, concluindo a mensagem de Deus nessa noite. Se nós mantivermos firme o nosso compromisso, nós seremos recompensados pelo nosso Deus. Observe o que ele diz nos versículos 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Observe, meus irmãos,
ele diz que o vencedor vai julgar as nações. Aquele que perseverar. Quem é o vencedor? É aquele que persevera até o fim. A perseverança, meus amados, é a marca dos santos. É um dos pontos fundamentais da nossa fé. A perseverança dos santos. Aquele que perseverar até o fim, aquele que guardar até o fim. Aqueles que se desviam são filhos da perdição, nunca nasceram de novo. Aqueles que se perdem e que ficam pelo caminho é porque não passaram pelo novo nascimento. Aquele que persevera até o fim, esse é aquele que de fato é filho de Deus. E observe, irmãos, aqui o Senhor Jesus não está ensinando perda de salvação. Jesus aqui não está ensinando que a gente pode se perder pelo caminho, que o salvo em Cristo, aquele verdadeiramente salvo, possa se perder pelo caminho. Não é isso que Jesus está ensinando. A perseverança dos santos é a confirmação de que ele de fato é um salvo. Aquele que fica, aquele que se perde pelo caminho, é porque nunca nasceu de novo. E Jesus diz que o vencedor vai julgar os ímpios, vai julgar as nações e vai reinar com Cristo. É isso, meus amados irmãos, que nos espera. É isso que nos aguarda. Olha o que é que diz 1 aos Coríntios, no capítulo 1, e no capítulo 6, melhor dizendo, e no versículo 2. Ele diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos hão de julgar o mundo. E aqui na carta a Tiatira, Jesus nos diz que nós haveremos de julgar as nações e de reinar juntamente com Ele, reinar juntamente com Cristo. Os perversos serão quebrados como um vaso de barro. Jesus está citando aqui o Salmo 2, versículo 9. Ele diz que os perversos serão quebrados como um vaso de barro, mas os santos reinarão e governarão as nações juntamente com Cristo. Meus amados, em Cristo nós temos tudo. Nós reinaremos com Ele. Seremos reinos e sacerdote com Cristo. Cristo é tudo que temos. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa maior riqueza. É a nossa recompensa. Nós vamos vê-lo face a face. Vamos servi-lo eternamente. Vamos reinar com Ele eternamente. Ele será o nosso prazer, o nosso deleite para todo sempre. Mas Ele já é. Meus irmãos, sabe por que nós muitas vezes vemos a igreja de Cristo enveredando por caminhos tortuosos e seguindo o sistema mundano, seguindo os ensinos do mundo, como Jesus diz aqui, seguindo os ensinos da profetisa falsa Jezabel? Porque para muitos que se dizem cristãos, Cristo não é tudo. Se Cristo é tudo para nós, nós não precisamos seguir o conselho dos ímpios, não precisamos seguir o sistema do mundo, não precisamos seguir aquilo que o mundo oferece, porque nós já temos Cristo, nós já temos o melhor de Deus, né? Tem música, o pessoal fala, Deus tem o melhor para você, o melhor de Deus está por vir. Não é? Não, meus irmãos. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já entregou a sua vida por nós. O melhor de Deus só espera que nós entendamos que Ele é o melhor. O que resta a nós é internalizar isso, meus amados, é colocar realmente dentro de nós essa compreensão que Ele é o melhor. Cristo é tudo, Ele é
a nossa riqueza, a nossa recompensa, a nossa dádiva é o melhor de Deus. É Ele quem satisfaz a nossa alma. Somente Ele, meus amados, e mais ninguém, e mais nada nesse mundo. Não há nada e nem ninguém que possa suplantar a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Irmãos,